18 horas. Vamos começar a nossa live 30 da semana. Dessa vez, o tema que nós vamos tratar é a transformação digital. A gente vai fazer um modelo onde o nosso convidado, o Eduardo Magara, vai contar para a gente um caso real, né? E aí a gente vai derivando as perguntas sobre esse caso real, né? Então aqui tem uma participação especial de vocês aí para ajudar a gente nesse bate-bola com o Eduardo, né? Se não surgir nenhuma pergunta da plateia via chat, a gente segue aqui ó, o nosso roteiro de perguntas, né? Mas, Eduardo, eu entrego para você fazer a sua apresentação inicial, né? É a primeira vez que o Eduardo faz uma live 30 conosco, né? É, Sim, é um instrutor do Celinte, do CTD, mas vamos lá, entrego para você e aí você me devolve para a gente continuar a conversa. tá bom, tá ótimo. Mais uma vez peço confirmar, então tá todo mundo me ouvindo bem, né? Ótimo. Bom, pessoal, obrigado aí do convite, Yuri. Acho que é um prazer aí poder participar aí, né, com vocês desse final de tarde aí, como dizem, tá esfriando, então vamos tentar esquentar aqui no tema que a gente vai tratar, né? Só fazendo uma breve apresentação, né, para vocês do meu perfil, um pouco do meu background. Eu sou engenheiro de produção, eu completei o AMP no IES, em Barcelona, né? E depois eu também dei sequência aí um pouco na questão acadêmica. Meu mestrado e doutorado foi na engenharia de produção na Poli, dentro de um núcleo que é justamente voltado à gestão de tecnologia, né? Então, foi o tema que me gerou uma certa inquietude e foi por isso que eu fui buscar o estrito senso mesmo, no sentido de fazer pesquisa sobre isso, né? Em termos de vida executiva, eu tenho 35 anos de experiência, dos quais 25 anos no C-Level, né? Então, eu já trabalhei com consultoria, né? Foi meu início de carreira em consultoria, tanto nas indústrias como também em serviços. Depois eu tive uma passagem extensa por telecom, né? Logo após a privatização, na Telefônica, eu fui o CIO na Telefônica. Atuei tanto a nível do Brasil como a nível da América Latina. E depois passei por mais 10 anos no Pátria, né? No Pátria Investimentos, Uhum, no fundo de private equity, mas trabalhando nas empresas investidas, né? Então, eu tive dois momentos. Eu tive em duas investidas como COO e CIO, né? Responsável pela operação e tecnologia na área de duas investidas na área de saúde e também depois dentro da estrutura que lá se chama Value Creation, né? Que trabalha uhum, orientada ao portfólio das investidas no sentido de criação de valor e tal. Muito bem, e agora, mais recentemente, eu estou aqui como sócio e CEO da Ipreme. Ipreme é uma empresa de tecnologia também e que se dedica aí à parte de programas de incentivo. Então, a Ipreme tem uma plataforma de programa de incentivo, fidelização, engajamento e tal. É nisso que eu tenho me envolvido mais recentemente, né? Eu falo também, só para encerrar aqui a minha apresentação, que eu sempre trabalhei com transformação, né? Acho que eu tive essa felicidade, né? Embora a transformação digital ela veio mais, né, nos últimos anos, mas eu uhum, desde que comecei a trabalhar como engenheiro de produção ainda o foco foi trabalhar com Lean, com sistema Toyota de produção, né? Aquilo uhum. que se colocava e se fazia a transformação no chão da fábrica, né? No Aos poucos Gemba. isso foi evoluindo para as áreas de serviço, para as empresas de serviço, e aí foram ganhando outros nomes, como reengenharia e tudo mais. E, claro, no final, falar de melhoria ou transformação de operações e processos não dava mais para falar sem falar de tecnologia. Foi isso que foi me levando, né, tanto na carreira executiva como também na formação acadêmica para o lado da tecnologia, né? Então, e isso que me levou para hoje a tão propagada aí transformação digital. Acho que é isso, Yuri, para dar uma introdução inicial aí, a gente abriu as conversas aí, tá bom?
Perfeito, obrigado, Eduardo. Bom, o LinkedIn do Eduardo está no bate-papo, então sugiro vocês aí a clicar, né, e adicionar o Eduardo, né, na rede de relacionamento de vocês, né? Lembrando que essa live é gravada, né, amanhã está disponível no nosso canal no YouTube, onde também vocês vão encontrar pelo menos um ano e meio aí de material relacionado à governança gratuito, né, para que vocês possam aí ver e rever e fortalecer o seu lifelong learning, né? Então, e por fim, né, perguntas e comentários no chat são super bem-vindos e enriquece o nosso evento de hoje, né? Aí, Eduardo, vamos começar o nosso bate-papo, né? E conta para a gente aqui um caso, né? Aham. Um caso real de inovação, né? Ou transformação digital que você tenha vivenciado, participado, né? E que tenha ali a participação do conselho, né? De alguma forma, né? Fortalecendo ou até sabotando aí a sua iniciativa. É. Não, muito boa. Não, acho que eu achei interessante dividir aqui com vocês é um caso na área da saúde, né? E que eu estava participando de uma tese, né? Que era de consolidação de clínicas de radiologia, né? Então, é uma tese de consolidação, tipicamente uma tese do Pátria, né? Então, esse mercado de clínicas, ele era formado na época muito por clínicas regionais ou mesmo municipais, né, que se formavam em vários pontos aí. Então tinha uma fragmentação muito grande. Então a tese era fazer a consolidação dessas clínicas. Isso envolveu mais ou menos 25 marcas espalhadas aí pelo Brasil, 15 regionais, né, 15 regiões, e um total, quando a gente concluiu, vamos dizer, essa consolidação, a gente tinha 120 unidades, né, espalhadas aí pelo Brasil, né? Então, qual era o desafio, né? Claro que, como era uma tese impulsionada por um fundo de private equity, o tema era criação de valor, né? Então, a transformação, eu digo que se abria em uma agenda de dois focos, né? Não só a questão da eficiência, que está relacionada com custo, que era ter ganhos de sinergia, né? Capturar tudo aquilo que se tinha desenhado na fase de business plan e tal, mas também não podia esquecer do lado da inovação, né? Que justamente é o que cria o valor, né? Então, Uhum, essa agenda, isso, vamos dizer, esse foco, né? De tanto de ganho de eficiência como de inovação, ele se deu em cima do ciclo de negócio. Qual que era o ciclo de negócio, basicamente? Era de agendar um exame, atender o paciente, né? Executar o exame e laudar e entregar esse resultado, basicamente é isso, é um ciclo muito simples, né? Era em cima disso que a gente botou a lupa e falou, puxa, o que que a gente pode fazer e transformar aqui? E aí eu vou contar para vocês, para ser, né, mais resumido, dado o tempo que nós uhum, temos, em relação à ressonância magnética, né? Provavelmente vocês já fizeram exames ou já acompanharam alguém que fez esse exame, e foi aí que a gente debruçou, porque era o recurso mais, primeiro que é o exame de maior complexidade e, consequentemente, maior ticket e maior rendimento, e, por outro lado, é um equipamento também de mais alto investimento. Então, o que que a gente debruçou em cima de colocar e olhar para esse fluxo que eu expliquei para vocês desde o agendamento? Então, foi desde colocar a multicanalidade, né, em termos de uhum, facilitar o agendamento e bastante inteligência também. Você tem exames que são mais complexos, então é melhor colocar isso no final do dia na agenda, porque se tiver um atraso, isso pode embolar toda uma agenda de exames, por exemplo. E eu digo sempre que foi o único negócio que eu trabalhei que ganha o jogo na véspera. Esse tipo de negócio de clínicas, de exame, se você tiver hoje, que está acabando a nossa quarta-feira, a agenda tiver mais de 80, 90% de ocupação amanhã e 70% na sexta-feira e assim por uhum. diante, você está com o jogo ganho, né? Então é muito importante esse foco de agendamento e de uma ocupação estratégica.
né? Então foi feito todo um trabalho disso, desde o agendamento, passando pela questão do atendimento, né? A gente revolucionou isso e criou o que a gente chamava de recepções dedicadas, né? Porque às vezes você tinha pessoas que estavam esperando um exame, a máquina lá dentro parada e pô, tinha uma pessoa, né, fazendo a abertura de ficha de um raio-x. Então vamos apartar as recepções, né? Vamos fazer a coisa fluir melhor. Mas no que eu queria me deter mesmo, que aí sim tem Uhum, bastante a ver com o que a gente, que é o nosso tema aqui da transformação digital, é na etapa do ciclo do negócio da execução do exame e da produção do laudo. Aí, de uhum, fato, eu acho que é onde reside a maior inovação que a gente conseguiu botar para funcionar. Que foi o quê? Nós criamos o conceito do Command Center, né? Então, duas coisas. O que que é o Command Center? Vocês que já devem ter feito o exame, tem aquela pessoa que fica sentada do lado de fora da máquina, conduzindo o exame, né? Capturando as imagens. A uhum. gente questionou, porque um dos custos maiores que se tinha era com esses profissionais, e falou, bom, por que que ele fica do lado da máquina? Será que eu não consigo operar essa máquina remotamente? E foi aí que começou toda a disrupção e a gente conseguiu implementar esse conceito de command center, que era, e isso está funcionando até hoje, e já se formou empresas que prestam só esse tipo de serviço, que era você realizar o exame remoto. Então, a gente passou a ter uma central que tinha 120 máquinas de ressonância sendo operada no Brasil inteiro a partir da Vila Mariana, né, numa grande sala de execução de exames. E cada técnico passou a tocar de duas a três máquinas simultaneamente, pelos protocolos que foram simplificados, etc. Então, assim, o ganho de produtividade foi muito grande, né? E também, a partir daí, todas as imagens subindo para a nuvem e se laudando o exame em qualquer lugar também, com qualquer médico especialista. Então, acho que essa foi uma grande quebra de paradigma e que revolucionou o mercado, né? E nós fomos visitados pelo mundo inteiro, que vinha gente aqui para conhecer como é que isso funcionava, né? Então, acho que esse é talvez o caso principal que eu queria passar para vocês, né, que está relacionado então na execução do exame e na produção do laudo, né? E qual é o envolvimento que foi do conselho aí? Eu acho que foi muito do patrocínio, né? Não Uhum. imaginem que foi fácil quebrar esse paradigma, né? Então acho que o conselho, que era composto por uma parte dos médicos fundadores, né, que eram daquelas clínicas que foram incorporadas, alguns deles foram participar do conselho, e tinha mais o pessoal, vamos dizer, do lado do fundo, de private equity e tal. Então, acho que o que teve foi muita. O conselho acreditou, patrocinou, né? Porque, obviamente, teve resistência, né, para colocar toda essa mudança, ou esse novo processo na prática. Então, acho que foi um pouco isso, Yuri, que eu teria para compartilhar com vocês aí como um case. Eu acho que é um case interessante, né? Ana, deixa eu colocar algumas perguntas aqui, aproveitando a explicação do case, vis-à-vis aquela introdução inicial, onde você fez uma amarração aí com melhoria contínua, com Uhum. sistema Toyota de produção e Sim. Kaizen, esse tipo de coisa, né? Uhum. Baseado na tua experiência, né? E quando você analisa um ambiente onde pensa em trabalhar com inovação ou incorporar a inovação no seu dia a dia, né? E a Sim. inovação em vários aspectos, né? Você observa enquanto steps, né? Vamos começar com uma metodologia japonesa de melhoria contínua que pressupõe melhoria sem investimentos, né? Uhum. E para que depois você tenha um ambiente onde vão chegar melhorias como essa que você dividiu conosco, que me parece que houve investimentos, né, para que você tenha um ambiente onde, olha, eu faço melhorias sem investimento, mas eu também faço melhorias com investimento. Enfim, eu Sim. crio um ambiente onde a melhoria é sempre bem-vinda, né? E aí, lembrando, né, da gente que tem o pezinho no chão de fábrica, né, quem está operando as coisas ali
Imagina as grandes maiorias, né? Elas não estão ali nas salas de controle, né? Mas ensinam no dia a dia da operação. Mas, o Eduardo, como que você vê isso aí, baseado nessa tua experiência? Eu acho que a transformação, né? A gente fala muito da transformação, como eu disse, da transformação digital, mas eu acho que às vezes ela está acompanhada, né, de outras. A transformação é mais ampla, né, que as questões envolvidas diretamente com a tecnologia, né? Eu acho que você tem mudanças de processo que continua sendo a base, né, para você. Tanto que eu mencionei para vocês assim, como é que a gente olhou? A gente olhou o ciclo do negócio, né? A Uhum, gente brincava assim que o nosso negócio era entra paciente e sai laudo. Como é que eu posso fazer isso da melhor forma possível? Então aí saiu uma combinação de projetos, vamos dizer assim, que alguns tinha muito com esse enfoque que você, por isso que eu disse que tinha uma agenda, né, de eficiência e junto com uma agenda de inovação, né? uhum. Porque eu acho que essas Eficiência duas mais coisas andam inovação. muito juntas na Uhum. transformação, entendeu? Eu vejo assim. Vamos aproveitar uma pergunta aqui do Rodolfo, né? Considerando empresas de pequeno porte, médio porte, pequeno porte, né? Na tua opinião, assim, na tua vivência, Eduardo, quais as condições mínimas, né, para que você crie um ambiente de inovação? E bem esse ponto que você traz, mesmo, não necessariamente a inovação calçada, né, na tecnologia. Uhum. Eu vejo exatamente, primeiro, né? Eu acho que tem que se criar um espaço para isso. Espaço no sentido de, na agenda, né? Ou na pauta que se trata dentro da organização, né? Então, tem que ser um assunto que tenha Rapaz, uma. esse assunto aqui, só te contar rapidinho. Ah, pois não. Espera só um minuto aqui. Fechei o microfone. Ah, tá. Então, eu estava dizendo, né? Eu acho que tem uma primeira questão que é criar um espaço, né? Espaço no sentido de abrir uma agenda e dedicar pessoas e atenção para o tema. Acho que essa é a Uhum, primeira coisa. A segunda é essa que eu falei, né? Que eu acho que é ter essa visualização do seu ciclo de negócio, pode ser de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, e entender e localizar aonde faz sentido se colocar os esforços, seja ele para eficiência, seja ele para inovação, né? Para poder, então, até quando a gente fala aqui do conselho, eu acho que esse é um tema do conselho, né? Que o conselho uhum. deveria participar dessa validação, validar esse foco. Eu acho que isso é importante, tá? Validar essa abertura da agenda, né? Exato. Não, e também da localização de onde que vai se fazer o esforço, né? Se vale a pena, que realmente vai ter alguma, vai refletir isso na performance, na criação de valor para o negócio, sabe? Uhum. Que tem muita E, coisa, né, Yuri, que eu acho que eu costumo dizer que hoje tem muita coisa que virou moda, tá certo? Então, aham, às vezes você quer replicar situações que dão certo em algum segmento, em alguma empresa específica, não é uma replicação automática, né? Às vezes eu acho que é que nem uma fórmula isso, né? Eu falo que tem drinks bons para determinadas ocasiões. Eu acho que, sabe? Tem que saber dosar e combinar o que vai ser feito em cada tipo de negócio. Acho que isso é um papel que o conselho pode ajudar, né? você tem percebido os conselhos tendo na sua pauta anual de assuntos a discussão relacionada à transformação digital ou à questão da inovação, né? É, ou o conselho ainda está na questão incipiente, ainda discutindo planejamento estratégico, revendo números, né? Uhum. Qual a tua visão aí da prática? Que você tem visto atualmente? Então, eu digo que não o suficiente ainda, na minha opinião, né? Eu acho que entrou o assunto mais recentemente na pauta, né? Haja visto aí, depois, inclusive, que eu digo que explodiu um pouco a bolha, né, de tudo que estava se fazendo e estava meio inflacionado esse assunto todo de inovação, de transformação digital. Eu acho que a hora que essa bolha
explodiu, acho que alguns conselhos pararam para rever algumas situações, né? Eu gosto muito de fazer referência a um artigo do ano passado, de abril do ano passado, do MIT, que falava justamente sobre isso. O conselho precisa entender de tecnologia, né? Porque isso estava sendo o tema a provocação do artigo era um pouco essa, Uhum, né? Dizendo, olha, o conselho está delegando muito esse assunto para especialistas, às vezes de fora da organização, às vezes de dentro da organização, assumindo que aquilo talvez é um tema técnico e aquilo anda meio solto, vamos dizer assim, né? uhum. E aí eu acho que tem certos momentos que, sabe, aquela coisa de dar um freio de arrumação, né? Para falar, puxa, vamos ver o que que nós estamos fazendo de fato, né? Então, na minha opinião, eu acho que o Conselho ainda não, né, tem uma pauta rica, que em cima disso. Eu acho que ainda tem majoritariamente o que você disse, né? Dedicação aí aos temas mais financeiros ou, né, Uhum. analisando os DREs e tal, do que discutindo essa pauta de inovação e de transformação digital, tá? Nesse artigo do MIT, você percebeu a defesa da necessidade da presença de um especialista em tecnologia no conselho. Olha a história do conselho, né? Só fazendo um parte aqui, né? O conselho Uhum. nasceu com os advogados, né? Aí numa segunda onda entraram os financistas, né, começaram Uhum. muito olhando, né, no retrovisor os números do passado, né. Aí, num dado momento, o conselho descobriu que gente era importante. Aí foi a era dos RH. profissionais de recursos humanos, né? E É, agora ficou a questão de conhecer recursos humanos virou commodity, né? Então, você estando no conselho, você tem que ter uma carga de RH para poder atuar, né? E sim. agora eu vejo, né, que a onda dos profissionais de tecnologia, né? E pelo que eu Uhum. percebo dos conselhos que a gente tem estruturado, né, o dono da empresa ele faz uma mistura de inovação, transformação tecnológica e profissional de tecnologia, imaginando que, olha, eu tendo um profissional de tecnologia, eu vou resolver o meu problema. E aí você É. traz essa questão do artigo do MIT, que me pareceu, né, Uhum. uma defesa nesse sentido, né? O conselho É, precisa ter um técnico, né? sim, Que é a tua visão disso? sim, eu acho que exatamente o assunto tem que, no mínimo, ganhar visibilidade no âmbito do conselho, né, para que ele seja validado em algumas questões. Eventualmente, pode-se criar, como outra prática que eu acho interessante, você pode criar um comitê de tecnologia e inovação que pode reportar ao conselho, tá certo? E nesse comitê, você descer um pouco mais a nível de questões mais técnicas e tal, para depois reportar isso ao conselho, né? Mas o que eu costumo dizer é assim, né, que eu pergunto sempre nas empresas duas coisas, né? Primeiro, que eu falo assim, qual é o chassi de tecnologia da sua empresa? Uhum, Porque isso ajuda você a ter a visão, né, abrangente, né, em todas as camadas, desde a infraestrutura até a questão de inteligência, né? Hoje se fala muito em inteligência também e tal, mas você tem várias camadas, tá certo? E depois que você entende qual é o seu chassi, você discute, né, e deveria validar isso, eu entendo, no conselho, aonde são os uhum, focos que são realmente transformadores e que vão gerar valor para aquela companhia. E aí você uhum, aprova os investimentos direcionados para isso, né? De novo, por quê? Se você delega isso ou isso não está no âmbito do conselho, eu acho que, e a gente conhece casos aí, quer dizer, você se toma decisões equivocadas, né? Ou você vai desperdiçar dinheiro, né? Ou você vai deixar de alavancar uma questão que era realmente importante, né, para o desempenho do negócio e que vai ficar relegada a um segundo plano. Então, acho que qual é o chassi, né? Como é que é isso e aonde que a gente localiza as iniciativas de transformação de fato e que a gente coloca o CAPEX lá, prioriza para ser feito. Acho isso um tema super importante, tá? bacana, Eduardo. Tem duas perguntas aqui no tubo, né? A primeira é do César, do Bentin, né?
ele diz o seguinte, né? Eu entendo que a transformação digital é um processo humano, né? A tecnologia, em boa medida, está disponível, mas o ser humano tem dificuldade de encaixar a evolução Uhum. tecnológica em seus negócios, né? Se isso for uma verdade, em sua experiência, o que você tem visto e qual a melhor forma de contornar essa resistência? Uhum. Boa, acho que é uma excelente pergunta, né? Bom, primeiro, eu vou repetir talvez o que eu tenha dito aqui, que a vivência que eu tive, que eu considero que deu muito certo, é você ter o apoio da alta gestão, incluindo o conselho, né? Porque, de fato, né, quando a gente se fala de transformação digital, só se conta muitos cases de sucesso, né? Depois que já está eu falo depois que terminou a travessia, né? Quando você está do outro lado da Uhum, margem, está todo mundo comemorando e tal. E o que a travessia ela é dolorosa. E a empresa acho que tem que estar muito preparada para isso, né? Eu costumo dizer, por que que eu falo travessia, né? Porque eu lembro de uma vez que eu fui questionado isso, né, durante o processo, falando, gente, nós estamos com muito projeto, nós temos que diminuir o número de projetos, etc. Eu falei assim, olha, na minha opinião, se você, né, se está ruim, vai piorar. Então é o seguinte, é que uhum, nem uma travessia em alto mar, né? Você vai ter, sabe, o barco vai chacoalhar, tem gente que vai passar mal, tem gente que vai enjoar, tem gente que vai cair do barco, mas nós vamos chegar do outro lado, né? Então, eu acho que manter essa força de propósito, primeiro, e que eu acho que aí tem um papel importante do conselho, uhum, eu acho que é uma forma de driblar, né, ou de superar as resistências, né? Fora isso, aí eu acho que você tem que criar, né? Aí indo para o lado da gestão da mudança, você tem que fazer desse programa, né? O pessoal até brinca que eu gosto sempre de dar nome para os programas, né? E eu gosto mesmo. Acho que tem que criar um mote dentro da uhum, organização que seja capaz de mover e aquilo, vamos dizer, permear por toda a organização. Então, todos os uhum, programas, né, que no fundo o propósito é a transformação, você tem que batizar o programa e você tem que começar a comunicar isso, sabe? E comunicar as vantagens, né, os benefícios, etc. E tem que fazer muita comunicação. Então, talvez respondendo a pergunta, não sei se responde, mas eu digo isso, patrocínio do conselho uhum. e um plano de comunicação atrelado à transformação que se quer fazer, para poder engajar a organização. Esse finalzinho da tua resposta dá o gancho aqui para a pergunta do Cláudio, né? E ele faz uma qualificação, né, de pequenas empresas, mas eu vou fazer um encaixe aqui de pequenas e médias empresas, né? Uhum. Somente o papel do conselho é suficiente para alavancar a questão da transformação e da inovação dentro da organização, ou é necessário que essa organização tenha uma estrutura para fazer essas discussões do conselho acontecer no ambiente da executivo? Tá. Não, eu acho que sim. Eu acho que, como eu falei do espaço, né, criar um espaço, o espaço entenda-se não só a questão da agenda, mas também de pessoas dedicadas, com Uhum. responsabilidade, sabe? Eu acho que é importante, né? Nomear quem são os responsáveis, né? E também identificar essas pessoas que são capazes de conduzir o processo, sabe? Isso é muito importante, né? Quando a gente fala muito de talento também, né? Principalmente falando de tecnologia, se fala muito de talento do conhecimento, né? Pessoas que dominam uma nova tecnologia e tal. Eu gosto muito também do talento da execução, porque às vezes eu acho que a gente tem projetos que eu costumo dizer, né? Às vezes eu vou fazer alguma assessoria, alguém fala assim, o que que você acha do sistema A ou do sistema B, né? E eu mesmo já vivi isso em algumas situações. Eu falo, para mim é seis ou meia dúzia, é tudo igual. Depende como vai ser a execução da implantação, né? Aí que está o sucesso do projeto. Então, eu acho que dentro da transformação digital
além da tecnologia em si, tem muita disciplina de execução, né? Que continua sendo, né? Eu falo que a gente vai vivendo ondas Uhum, das buzzwords, né? E hoje em dia cada vez são mais curtas, né? Mas tem algumas que para mim são de base e que continuam valendo para sempre, né? Que é, por exemplo, a condução de um projeto, um PMO, sabe? uhum. Uma melhoria contínua de processos, etc. Isso é base para tudo, né? Tá certo? Com certeza. Você trouxe um ponto interessante, o PMO, né? Eu estava numa discussão de melhores projetos em governança de cooperativas. Essa discussão foi em Brasília, né? E nós analisamos 180 projetos, né? E aí eu Uhum. percebi ali a carência de conhecimento em gestão de projetos, né? Das pessoas que lideraram, né? Cheio de boa vontade naquela gestão, né? Mas a gente sabe Uhum. que é uma ciência, né? Gestão de projetos é uma ciência, enfim. Então, ali eu percebi, pô, aqui tem um campo bom para se trabalhar e desenvolver. Mas, Eduardo, muito obrigado aí. Infelizmente, nosso tempo fechou, 30 Certo. minutinhos aqui, essa pílula, Sim. né, de Uhum. inovação e tecnologia. Entrego para você e fazer a sua despedida, aí você me devolve para fazer o encerramento, por favor. Tá bom. Tá ótimo. Yuri, obrigado. Começo agradecendo a você aí Imagina. pelo convite. Foi um prazer aí poder estar aqui no final da tarde, como eu disse. Uhum. Estendo aí o agradecimento a toda a audiência aí que prestigiou o nosso bate-papo aqui e espero vê-los. Não sei se vão participar lá na nossa trilha lá no CTD, né? Mas e também estou à disposição, né? Como ele disse, eu acho que o meu LinkedIn estava disponível aí e Uhum. me coloco à disposição aí de vocês para a gente estender alguma conversa aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Perfeito. Eduardo, muito obrigado aí. Inicialmente, essa conversa era com o Paulo Fogetti, ele teve uma viagem de trabalho urgente Uhum. e o Eduardo prontamente se disponibilizou para poder atender e manter a nossa agenda aqui. Então, Eduardo, valeu aí em cima da hora, poder atender a gente, né? E semana que vem estaremos juntos aqui, eu mais Enio Klein, aí o Enio Klein está na nossa telinha, né? E nós vamos falar de um assunto relacionado à cibersegurança em foco, né? Protegendo o futuro digital das empresas. Enio Klein é especialista no assunto. Lembrei de você hoje com essa confusão da Meta e LGPD e o nosso projeto lá no Gantt de LGPD. Então, essa confusão da Meta, eu acho que dá uma força aí para as empresas avançarem nas estruturações de LGPD das suas organizações, né, e não serem pegas de calça curta no futuro. Então, gente, semana que vem estaremos juntos. Bom resto de dia para vocês e bom descanso.